Olá, um assunto que eu quero estar deixando nesse vídeo de hoje é sobre um assunto que tem atingido as igrejas e muito nos tempos de hoje, principalmente dos anos 90, dos anos 80 para cá, que é o mundanismo dentro das igrejas, ou melhor, entretenimento dentro das igrejas. Será que isso é bíblico? Será que trazer o mundo para dentro da igreja é uma coisa que foi ordenada por Deus, ordenado pelo apóstolo Paulo aos crentes, aos líderes das igrejas? Nós vemos que isso não foi ordenado. Se você for ler o livro de Atos, no capítulo 2, você vai ver que a igreja primitiva ela tinha estratégias de trazer pessoas para dentro da igreja, mas não eram estratégias humanas, mas sim eram estratégias que estavam juntas, ligadas às ordenanças de Cristo. A primeira coisa era o amor que a igreja primitiva demonstrava, que o mundo via na igreja primitiva. Ou seja, quando nós vemos em Atos 2, nós vemos que a igreja primitiva ela tinha muita comunhão entre os seus irmãos, entre seus membros. Nós vemos que todos os dias eles participavam do partir e do pão. E eles sempre estavam unânimes, ou seja, todos os membros estavam orando juntos todos os dias na igreja primitiva. Nós vemos essa comunhão, nós vimos também o amor que eles tinham pelos outros, que aqueles que estavam melhores financeiramente vendiam suas propriedades para ajudar os mais pobres, para ajudar os mais necessitados entre os irmãos. Nós vemos também que eles pregavam a palavra de Deus, eles pregavam a palavra que não era uma palavra bonita, elaborada de um grande filósofo, mas era uma palavra que vinha do céu, uma palavra que era inspirada pelo Espírito Santo. E nós vemos também que eles oravam muito também, porque eles oravam na oração também. Então são essas três coisas que a igreja primitiva fez, esses três tipos de atitudes que fizeram com que a igreja primitiva tivesse crescido. E nós vemos em Atos 2 também, que fala que a cada dia ia se acrescentando o número de pessoas que ia sendo salvas. Ou seja, todos os dias sempre tinha pessoas se convertendo, sempre tinha pessoas entregando sua vida para Jesus. E eles não faziam entretenimento, eles não traziam coisas do mundo para dentro da igreja para poder trazer as pessoas. Era apenas pelo amor que era demonstrado, que se evidenciava no mundo, o amor dos cristãos entre eles. E era a pregação da palavra e a oração também. E isso não vale só apenas para a igreja primitiva daquela época, mas também para as igrejas de hoje em dia também. As igrejas de hoje em dia têm se transformado em programas de auditório. Cultos onde era para Deus ser adorado, para Deus ser o centro, para ser um lugar de edificação, de consolação, de exortação, tem virado um lugar de entretenimento, um programa de auditório. Onde o palhaço é o pastor ou o pregador, e aonde os ouvintes da palavra de Deus são o auditório, é a plateia. Aonde o púlpito tem virado em um palco de show. Muitos em horário, que é o horário de louvor, de salmos, tem virado show. Apenas tem pessoas que têm uma técnica boa, que cantam bonito, mas que estão vazias de Deus. Isso tem se transformado em um verdadeiro obstáculo para a obra de Deus, para que tenha pessoas realmente convertidas. Porque as igrejas hoje estão abarrotadas, mas se você for ver, as igrejas que estão abarrotadas, a grande parte delas são igrejas que enchem de entretenimento. São igrejas que têm muitas práticas que não têm ligação nenhuma com a palavra de Deus. Igrejas que têm trazido o mundo para dentro da igreja, ou seja, igrejas que têm sido de congregações que têm sido convertidas pelo mundo, em vez de elas converterem o mundo. Infelizmente hoje os cristãos eles não influenciam mais o mundo, mas o mundo tem influenciado eles. Por isso nós vemos tanto crente fraco, tanto crente que você vê, você nem percebe que é crente. Nós vimos que no tempo de antigamente os cristãos, as pessoas que não eram cristãos percebiam quem era cristão ou não. Porque elas viam no modo de agir, no modo de falar e no modo de andar dos cristãos daquela época. Hoje em dia, os cristãos estão camuflados. Hoje em dia a gente não sabe mais quem é cristão ou quem não é. Os cristãos estão como camaleão. Nós cristãos não devemos ser assim. Devemos ser cristãos não só dentro das congregações, mas também fora também. Nós vemos hoje em muitos cultos, muitas coisas que são colocadas nos cultos como programações, mas que não tem ligação nenhuma com a palavra de Deus. Nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, fala que para quando nos reunirmos no culto, é para que tenha salmos, doutrinas, línguas e interpretações, mas que tudo isso tenha que ser feito para edificação da igreja. Mas hoje em dia muitas coisas têm sido feitas para agradar as pessoas, para que elas possam continuar vindo para as congregações. O intuito da igreja não é lotar o salão, mas é que almas venham a ser convertidas. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada.
O culto, ele não precisa ser aquele culto movimentado para querer atrair a atenção das pessoas, mas tem que ser pregada a palavra de Deus. Se a pessoa com a palavra de Deus ela não se sente atraída e ela se sente entediada, é porque ela não está abrindo o coração dela para a palavra de Deus. Isso não é culpa da igreja. A igreja tem que se preocupar em fazer a obra, em amar o próximo, mas também tem que se preocupar em pregar a palavra de Deus. Agora, se a pessoa está gostando do tipo de pregação ou não, se ela está achando que é uma pregação legal, que é uma pregação que chama atenção, isso daí ela não tem que se preocupar. Mas muitas igrejas têm se preocupado, muitas igrejas têm pensado que está havendo um avivamento só porque o salão está lotado. E muitas vezes não é avivamento, mas é porque a igreja está inchada. Nós devemos tomar cuidado com isso daí. Nem toda igreja que está lotada de pessoas, está lotada de pessoas realmente convertidas, mas está apenas inchada, de pessoas que vivem no emocionalismo. Muitas pessoas que estão por aí rodopiando, sapateando, chorando, falando língua estranha, mas dentro das congregações apenas, mas quando é fora, ela vive uma vida mundana, uma vida de pecado. Ela vive dando mau testemunho, dando calote nos outros, falando palavrões e falando mal dos outros e participando de fofocas, dentre muitas outras coisas, ou melhor, ou pior. São aquelas pessoas que um dia, uma hora você vê que ela está na igreja, outra hora ela está no mundão. São pessoas que não têm uma fé estável, mas sim instável. E não é isso que Deus quer. A verdadeira conversão é quando você recebe a palavra de Deus e aquela palavra de Deus compunge o teu coração. Ela quebra o teu coração e você passa a admitir e saber que você é um pecador, que você é um desgraçado, que você precisa de Deus, que você precisa da misericórdia de Jesus na sua vida. O que tem que te prender na igreja, na congregação, é a palavra de Deus. É o seu amor por Deus, é a sua necessidade de querer estar junto com os teus irmãos, ou melhor, a sua necessidade de Deus. Não porque o lugar é legal, não porque o lugar tem entretenimento, e não por causa também que você está fazendo alguma coisa. Hoje uma coisa errada que muitas congregações têm feito, que para segurar os membros, é dar cargos e dar coisas para fazer para as pessoas. Isso daí é totalmente errado. Os cargos, os ministérios são para pessoas que já foram convertidas já. Cargos servem para convertidos, não para converter as pessoas. O que converte as pessoas é a palavra de Deus. Por isso que nós vemos em muitos lugares os maus testemunhos, os escândalos, porque lá na frente não estão pessoas santas, não estão pessoas que estão cheias de Deus ou pessoas convertidas, mas estão apenas pessoas que só pensam em si mesmas e pessoas que dão mau testemunho, em que o líder da igreja não tira o cargo dela por medo de perder, por medo que ela saia da igreja. Isso daí está totalmente errado. Claro que algumas exceções também. Ainda há igrejas ainda sérias, igrejas que têm visão sim de levar as pessoas para Cristo, mas com as atitudes certas, pregando a palavra de Deus, demonstrando amor e oração. Então não são todas as igrejas que estão englobadas nisso que eu falei. Ainda há igrejas que resistem a essa tentação de querer trazer o mundanismo para dentro da igreja para querer atrair pessoas. Ainda existem pastores que estão preocupados mais com a qualidade de ovelhas do que com a quantidade. E esses pastores estão de parabéns, porque eles são a minoria e os tempos que vão se passando vão ficar cada vez mais difíceis para eles. Mas eles vão, pela misericórdia de Deus e pela unção do Espírito Santo, eles vão perseverar até o fim. Não adianta perseverar até o fim dizendo ser cristão, mas tem que perseverar até o fim no alvo certo, fazendo as coisas certas para Cristo, estando no verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho não consiste em quantidade, mas sim principalmente em qualidade. As pessoas de hoje têm que ver que não é com estratégia que se segura pessoas, com estratégias humanas, mas sim a palavra de Deus. E a gente não pode fazer o máximo ou passar por cima da palavra de Deus para segurar ovelhas na congregação. Mas o que segura é Cristo, o que segura é se realmente ela teve um encontro com Deus ou não. A igreja tem que fazer a sua parte, mas tem áreas que a igreja não precisa entrar. Tem áreas que é apenas a pessoa e Deus. É a minha opinião sobre o que está acontecendo na igreja de hoje. O mundanismo tem entrado nas igrejas de hoje. Quem traz as pessoas para a igreja é o Espírito Santo. Não fique preocupado se você ainda tem 10 anos de conversão, se você não conseguiu trazer ninguém para as congregações, ninguém para a igreja você conseguiu. Porque nem todos têm um dom de evangelizar. Mas se preocupa com a sua vida com Deus. Porque se a sua vida com Deus está indo bem, se você é uma pessoa que dá bom testemunho, talvez você não traga pessoas, mas talvez você possa contribuir para que pessoas venham se converter a Cristo. Para que pessoas venham ver realmente a transformação que Deus fez na sua vida. O mover de Deus na sua vida. Então, um recado que eu deixo
para você, o cristão que está assistindo esse vídeo de hoje. Não se preocupe se você talvez está numa igreja pequena, mas se preocupe não com o tamanho da sua igreja, mas sim com o proceder da sua congregação. Se é um proceder que está preocupado realmente com as almas que estão se convertendo, com a vida espiritual das almas, ou apenas encher o salão. Porque encher salão não é sinal de avivamento. Muitas vezes é sinal de que a igreja está inchada. E igreja inchada não agrada a Deus. Para você que gostou desse vídeo, eu queria pedir encarecidamente para você dar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Se você achou interessante ou importante essa mensagem que eu deixei. É uma mensagem simples, mas talvez uma mensagem que pode abrir o coração, que pode abrir mentes de muitos crentes que estão no engano, que estão pensando que adorar a Deus, que servir a Deus é um oba-oba. E nós sabemos bem que servir a Deus não é uma coisa fácil. Deus abençoe a todos.